Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Lido o texto, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por essa manhã, pela renovação das tuas misericórdias sobre nós. São elas, segundo a tua palavra, a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ó Deus, te agradecemos por esse dia, por esse domingo, por estarmos aqui na tua casa, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nos abençoa, nos ilumina com o teu Santo Espírito para que prestemos atenção à tua palavra, para que entendamos dela e para que a pratiquemos para a glória do Senhor. Que saiamos daqui, ó Pai, edificados pela tua palavra e desejosos a sermos melhores crentes, melhores servos para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de falar sobre o tema A Importância do Primeiro Amor. Esse é o tema da nossa reflexão, a importância do primeiro amor. Inicialmente, eu diria que todos nós temos datas importantes na nossa vida. Seja na nossa vida secular, seja na nossa vida religiosa, todos nós temos datas, marcos, que nos marcam, que deixam marcas na nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, na vida secular, muitos de nós lembram a data do namoro, a data do noivado, a data do casamento, a data da formatura, naquele curso, naquela graduação ou pós-graduação que fazemos. Todos nós temos essas datas. Lá em casa, por exemplo, eu sou casado, e quem lembra as datas lá em casa sou eu. A minha esposa não lembra de nada. Às vezes eu falo assim, ela não está aqui para se defender também, né? Eu falo, você sabe que dia que é hoje? Não, hoje é o dia que nós começamos a namorar. Hoje é o dia do nosso casamento. Lá em casa é eu que lembro as datas, ela não lembra de nada. Na vida cristã, nós também temos as nossas datas que são importantes. Por exemplo, o dia da nossa conversão, o dia do nosso batismo, o dia em que nós fizemos a nossa pública profissão de fé, no meu caso, o dia da minha ordenação pastoral. Como não lembrar dessa data tão importante? Estudei anos a fio para me tornar pastor. Era o dia 5 de dezembro de 2010. Eu completei recentemente 15 anos de ordenação e de pastorado. Como esquecer dessas datas? Agora, é interessante que, à medida em que o tempo vai passando, nós temos a tendência de nos esquecer dessas datas, desses marcos, das coisas importantes, do meu batismo,
da primeira vez que eu participei da Santa Ceia, quando eu trouxe a minha família aqui na igreja pela primeira vez, essas coisas vão caindo no esquecimento. E, por isso, acabamos perdendo o amor, ou o primeiro amor. Aliás, eu vi um pastor dizendo algo interessante que sempre chama a minha atenção. Um pastor presbiteriano disse certa vez que não há nada mais perigoso para nós do que nos acostumarmos com o sagrado. Não há nada mais perigoso para nós do que nos acostumarmos com o sagrado. Sabe por quê? Porque a gente vem para a igreja, a gente participa da escola dominical, do culto, dos estudos bíblicos, das atividades semanais, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe das programações, da liturgia, mas às vezes nos acostumamos e o culto e a pregação, aquilo não fala ao nosso coração, corremos um sério risco de nos acostumarmos com o sagrado e de fazermos as coisas no piloto automático. Isso é um problema. E esse texto vai falar exatamente sobre a importância do primeiro amor, a importância de tempos em tempos nós estarmos voltando atrás e resgatando o nosso amor em relação a Deus. Por exemplo, você pode ter meses de conversão, você pode ter 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50... Você pode ter nascido na igreja, que é o meu caso, eu nasci na igreja. Mas às vezes a gente precisa estar sempre se policiando para que nós não nos acostumemos com o sagrado, para que o nosso amor a Deus, a Cristo Jesus, esteja sempre em dia. E esse texto vai falar justamente sobre isso, a importância do primeiro amor. Como está o meu relacionamento com Deus? Ou aqui no caso, como estava o relacionamento da igreja de Éfeso com Cristo Jesus? E é interessante que esse texto, nós estamos no livro do Apocalipse, e esse livro ele desperta muito interesse e curiosidade nas pessoas, não é verdade? Até mesmo quem não tem o hábito de ir para a igreja, quando escuta o nome Apocalipse, já lembra do fim, de catástrofe, de coisas extraordinárias. Esse livro gera a curiosidade na vida das pessoas. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus. João estava bem velhinho, já bem idoso, e é interessante que dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, nessa época aqui da escrita do livro, apenas João estava vivo. Todos os outros apóstolos já haviam sido mortos, e mortos pelo viés do martírio. Apenas João estava vivo, e ele já tinha uma idade bem avançada para aqueles dias, para o primeiro século. E João foi banido e exilado para uma ilha chamada Pátimos. Você pode ver aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 9. Ele foi exilado para a ilha de Pátimos, mesmo sendo idoso. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele vai ter aqui no livro revelações extraordinárias. Aliás, lá na nossa igreja, lá na Praia Grande, quando eu retornar das férias, nós vamos começar a estudar o livro do Apocalipse. As pessoas ficam me pedindo lá para estudar esse livro, porque ele gera curiosidade, ele é cheio de imagens, ele é cheio de bichos, de monstros, bichos com 7 cabeças, 10 chifres, e é importante nós estudarmos e conhecermos este livro tão precioso, o último livro da Palavra de Deus. E João vai ter visões extraordinárias aqui no livro, e tudo que ele vai ver, lá no capítulo 4, por exemplo, é dito que uma porta é aberta no céu, e uma voz fala com ele e diz, sobe para aqui e te mostrarei todas as coisas. E aí João então tem a missão de escrever tudo aquilo que ele vai ver. Revelações difíceis, ele descreve, por exemplo, no capítulo 4, o trono de Deus, a glória do Senhor Jesus, o Espírito Santo, tochas, imagens maravilhosas que ele vai descrever. E ele tem essa missão, e o próprio Cristo vai dizer no capítulo 1, versículo 11, tudo que você vê, escreva. Olha aí, capítulo 1, versículo 11.
dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tudo o que você vê, escreva para essas 7 igrejas. E essas 7 igrejas, elas estão situadas exatamente aqui. São os 2 próximos capítulos, capítulos 2 e 3 do Apocalipse. João vai escrever para essas igrejas e mandar a mensagem para elas. E nós estamos diante da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. E é interessante que, se você ler com atenção os 2 capítulos, nos capítulos fica claro que Jesus vai descrever, e Jesus vai ver coisas boas e coisas ruins na vida da igreja. Jesus vai ver virtudes e defeitos, coisas que mereciam o seu elogio e coisas que precisavam ser consertadas. E aqui na igreja de Éfeso, que é a primeira, o problema da igreja de Éfeso é um só: que eles abandonaram o primeiro amor. Que eles já não serviam mais a Deus como outrora, nos primeiros dias. Eu vou contar uma história para você já, para que você entenda o que aconteceu. Veja aí o versículo 1, por exemplo, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Um detalhe que a gente precisa ver aqui é quem é esse anjo. Quem é o anjo da igreja? O versículo 1 é dito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Existem algumas possibilidades, os estudiosos trabalham em cima dessa questão, mas a explicação mais aceitável, pelo menos para o meio reformado, é que esse anjo seria o pastor da igreja. Então, a carta é endereçada ao anjo ou ao pastor da igreja, que deveria lê-la para a comunidade, para que eles soubessem da mensagem. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que é sobre a igreja de Éfeso. Olha que coisa interessante. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária. Se você quiser saber maiores detalhes, você pode ver lá em Atos, no capítulo 19, Paulo chegou na cidade de Éfeso, ficou ali cerca de 3 anos pregando a palavra de Deus, e durante esse tempo, esses 3 anos, ele formou uma igreja. Agora, olha que interessante, eu fiz uma conta, uma cronologia, desde Atos 19, quando a igreja foi fundada, até o presente momento, havia se passado aproximadamente 40 a 50 anos. E lá em Atos 19 é dito que quando eles conheceram a palavra de Deus, eles tinham livros de magia, livros de ocultismo, e eles pegaram todos esses livros e trouxeram e colocaram eles numa praça pública e fizeram uma grande fogueira para queimar esses livros, dizendo que a nossa vida agora é de Jesus, pertencemos a Ele, somos dele. E esses irmãos, há 40, 50 anos, queimaram todos aqueles livros em praça pública, dizendo que agora a nossa fé é em Cristo e a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus. No entanto, o tempo passou, e lembra que eu falei agora há pouco, que como é perigoso se acostumar com o sagrado? Quase 40 ou 50 anos depois, a carta que é escrita para essa mesma igreja, Jesus diz assim: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês se lembram do passado, há 40 anos atrás, que vocês fizeram isso está lá em Atos 19, que vocês fizeram uma grande fogueira e queimaram todos os livros em praça pública? Fazendo isso, vocês estavam mostrando amor para comigo. E agora? No versículo 4 é dito: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E, portanto, a carta, essa carta ela vai ser dividida em 3 partes. E eu queria mostrar com os irmãos, brevemente, essas 3 partes. Veja que a carta, as partes estão divididas da seguinte forma: Jesus vai fazer elogios para a igreja, vai fazer uma crítica e vai fazer uma promessa. Então a carta ela está dividida aí basicamente nessas 3 partes aqui. Essa é a estrutura da carta: elogios, crítica e promessa. Vamos ver então aí os elogios. E o que é interessante é que quem vai elogiar é Jesus.
Jesus vai elogiar a igreja. Veja aí, isso está nos versículos 2, 3 e 6. Veja o 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Veja só, quem vai fazer esses elogios, como eu falei, é Jesus. E eu fico pensando o seguinte, pensa comigo, o que Jesus diria da igreja armênia? O que Jesus diria da igreja presbiteriana de Praia Grande? Porque quem está elogiando, quem vai elogiar aqui, não é João, não é o apóstolo João, também não é um anjo. Quem vai fazer elogios é o próprio Cristo. E eu fico pensando, o que Jesus olharia, o que Jesus viria na igreja armênia, na minha vida, na igreja de Praia Grande, o que ele ia ver? E veja só que no versículo 2, Jesus faz 3 elogios, e Jesus é sincero, Jesus fala a verdade. E 3 elogios no versículo 2, o primeiro é trabalho. Veja aí, conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Essa palavra labor aqui mostra a ideia de trabalho. A igreja era uma igreja trabalhadora, constante, uma igreja que servia ao Senhor, uma igreja que se cansava no trabalho. O que Jesus está dizendo é que a igreja não é preguiçosa. A igreja servia, a igreja trabalhava. O segundo elogio que Jesus faz para a igreja é que ela é perseverante. Olha, conheço o teu labor como a tua perseverança. Perseverança. Essa é uma palavrinha que muitos de nós têm problema, não é verdade? Perseverança. E nós estamos numa época no início do ano que geralmente é assim. A gente começa o ano fazendo as nossas promessas, não é assim? Esse ano eu vou ler a Bíblia mais. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou emagrecer. A gente escuta de vez em quando, a minha dieta começa segunda-feira. Eu só não sei qual segunda que é. Qual segunda que é, mas geralmente é assim, as pessoas abusam no final de semana para maquiar a realidade, para dizer que o regime começa na segunda-feira, mas que nunca chega. Nós temos problema com isso. Temos problema porque não somos perseverantes. Começamos um curso, deixamos pela metade, não finalizamos, temos dificuldade. Mas Jesus diz assim, você é perseverante. Terceiro elogio que Jesus faz para a igreja, está no versículo 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A ideia agora é que ela é fiel doutrinariamente. Fidelidade doutrinária. No versículo 3 é dito que eles colocaram os falsos apóstolos para correr. Os falsos apóstolos chegaram com uma doutrina falsa, mentirosa, distorcida das Escrituras, e eles colocaram à prova esses apóstolos e os colocaram para correr. Então veja que interessante, Jesus faz 3 elogios, a igreja trabalha, a igreja é perseverante, a igreja é fiel à palavra de Deus, mas isso não é tudo. Tem um outro elogio no versículo 6, olha só. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós temos 2 detalhes aqui nesse versículo. O primeiro é trabalhar com o ódio de Deus. Deus odeia? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é saber quem são os nicolaítas, que é estranho, uma expressão estranha para nós. Sobre o primeiro problema, a ideia do ódio de Deus é que a gente sempre ouve que Deus odeia o pecado e ama o pecador, falho, carente da graça de Deus. Agora, sobre os nicolaítas, que é tido como elogio aqui, os nicolaítas, a gente não sabe exatamente quem são eles, mas há uma possibilidade de que os nicolaítas, eles ofereciam uma espécie de cristianismo mais light. Você não precisa ser tão rigoroso assim para ser cristão. Só para que vocês tenham uma ideia sobre quem são os nicolaítas, a gente vai conhecer, vai entender melhor, com uma expressão que a gente usa. Lembra do crente Raimundo? Já ouviram falar do Raimundo? Já? Quem já ouviram?
o crente Raimundo, a gente brinca. O crente Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e o outro no mundo. Esse é o Raimundo. O crente Raimundo. Ele está com um pé na igreja e o outro no mundo. Não, ou você está com os 2 pés na igreja, ou você está com os 2 pés no mundo. Então os nicolaítas diziam assim, vocês não precisam ser tão rigoroso assim com a vida cristã. Então Jesus faz esses 3 elogios. A igreja era trabalhadora, perseverante, fiel à palavra de Deus. Talvez qualquer um de nós já dissesse, poxa, quantos elogios, quantas coisas boas a igreja tinha para oferecer, mas agora vem a crítica. Agora vem a crítica nos versículos 4 e 5. Então, os elogios, segunda parte, a crítica. Versículos 4 e 5 dizem assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora, o interessante aqui é que nos versículos 4 e 5 é o que Jesus não viu na igreja. Se nos versículos 2, 3 e 6 falam do que Jesus viu, agora é o que Jesus não viu na igreja. E João vai dizer que Jesus não viu amor na igreja. Amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E pensa comigo, irmão, se nós não tivermos amor, é um problema seríssimo. Porque o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 22, quando um religioso, um fariseu, chegou para ele perguntando, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Lembra desse texto lá em Mateus capítulo 22? E Jesus diz assim, olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus disse que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, ele vai falar claramente sobre isso. E a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é um resumo da lei, da Torá, dos 10 mandamentos. Lembram-se de Êxodo 20? Quando você tem os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos relacionados com Deus e os 6 últimos mandamentos relacionados com o nosso próximo. Se nós não amamos, estamos perdidos. E aí Jesus diz assim, olha, eu não vi amor em vocês. O primeiro amor. Se o mundo amasse do jeito que a Bíblia manda que amasse, nós teríamos um mundo meio melhor. Pelo fato do mundo não amar, é que a gente precisa trancar a porta da nossa casa, colocar um cadeado. É por isso que a gente precisa colocar um seguro no nosso carro, não é assim? Eu tenho carro também e eu falo que todo ano tem que renovar o seguro, todo ano. Eu falo para minha esposa que é o dinheiro do ladrão. É o dinheiro do ladrão. E a gente faz um cálculo, é melhor perder o dinheiro do seguro do que perder o carro, não é assim? Eu como pastor vou fazer uma visita, deixo o carro lá, já pensou? Quando você sai da visita, chega lá, o carro não está mais lá. Então a gente faz cálculos na nossa cabeça, é melhor perder o dinheiro do seguro do que perder o carro. Porque como o meu próximo pode não me amar, então ele furta o meu carro. Eu tenho que colocar um cadeado lá na porta da minha casa. Se nós amássemos do jeito que a Bíblia diz que nós devemos amar, teríamos um mundo melhor. Não nos preocuparíamos com algumas coisas. Às vezes eu vejo alguns vídeos na internet, a pessoa, ela deixa cair uma carteira de propósito só para ver a honestidade da pessoa. Tem gente que pega, esconde a carteira, coloca aqui, vai embora como se não tivesse acontecido. E a pessoa que devolve a carteira é uma virtude enorme. Não deveria ser assim. Deveríamos amar a Deus de fato e amar ao nosso próximo. Quando encontramos pessoas carentes, necessitadas, deveríamos ajudá-las da melhor maneira possível. E a ideia aqui do versículos 4 e 5 é que Jesus está chamando a atenção, ei, volte para trás. Volte pelas lentes do retrovisor, lembra-se há 40, 50 anos quando vocês se converteram?
Lembram-se quando vocês foram lá, pegaram um monte de livros, colocaram em praça pública e queimaram todos aqueles livros? Lembra disso? Que o coração de vocês ardia? Agora não tem mais isso. E observe, a igreja de Éfeso teve os melhores pastores. Paulo foi pastor lá. Timóteo foi pastor lá. E agora João foi pastor lá. Então, às vezes, o problema não é o pastor. Eu até brincava, né? Toda semana prego o reverendo Roy e o reverendo Ismael aqui. Aí hoje vai baixar o nível aqui com o pastor Edivaldo. O problema não é o pastor, o problema é o nosso coração. O problema é que não amamos como deveríamos amar. Sobre amar, sobre arder o coração, eu me lembro de um texto lá em Lucas capítulo 24. 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, você deve lembrar desse texto, era o dia da ressurreição, o mesmo domingo, era um domingo como hoje. 2 discípulos caminhavam em direção a Emaús lá, de repente Jesus aparece no meio deles e começa a conversar, e eles não reconheceram que era Jesus, e Jesus pergunta: escuta, o que está acontecendo? O que aconteceu? E talvez aqueles 2 homens falam: o Senhor deve ser a única pessoa no planeta que não sabe o que aconteceu nesse final de semana. Você não está sabendo não o que aconteceu? Pegaram Jesus quinta-feira, levaram ele sexta-feira de manhã para diante de Pilatos, diante de Herodes, crucificaram, penduraram no madeiro lá, crucificam, teve o sábado, teve o repouso, domingo de manhã, nas primeiras horas da manhã ele ressuscitou. Você deve ser a única pessoa nesse planeta que não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu? Foi um rebuliço aqui em Jerusalém desde quinta-feira? E Jesus, não estou sabendo não. E Jesus diz o texto lá em Lucas 24, que ele começou a pregar, e ele começou a falar da Bíblia, começou a falar da lei, dos salmos, dos profetas, e quando Jesus foi embora, um discípulo virou para o outro e falou assim: escuta, por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava? Enquanto Jesus falava, o nosso coração queimava aqui. Não era impressionante aquilo que ele falava? É isso daí. O nosso coração precisa queimar quando nós ouvimos as palavras de Deus, a palavra de Jesus. Uma frase atribuída a Martinho Lutero. Martinho Lutero diz que a maior distância para o ser humano é daqui para cá. Interessante isso, né? A maior distância que para um ser humano é daqui para cá. Porque às vezes nós entendemos apenas aqui, mas não desce para o coração. E alguém já disse que nós temos que ter a mente cheia de luz e o coração cheio de fogo para nos aquecermos com a palavra de Deus. É a palavra daqueles 2 discípulos, nós sabemos o nome de um deles, lá em Lucas 24, um se chama Cleopas, o outro nós não sabemos, um vira para o outro e diz assim: por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava? É isso aí. É o que Jesus está dizendo assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você e eu precisamos voltar para o nosso primeiro amor. Do tempo da conversão, quando aquilo fazia sentido, a gente vinha para a igreja com ânimo, com vigor, com muita alegria no coração. Eu tenho um filho adolescente de 15 anos, e às vezes precisa ficar fazendo assim nele para ele acordar para ir para a igreja, porque parece que a cama é melhor, parece que ficar deitado é melhor. A gente precisa de fato amar ao Senhor Jesus, ter o nosso coração cheio de fogo. Isso tem que fazer sentido na nossa vida. Alguém já disse que, aqui no caso da igreja de Éfeso, a igreja tinha ortodoxia, mas não tinha ortopraxia. Eu explico. Ortodoxia é doutrina. Elas tinham doutrina, elas eram fiéis, eles colocaram os apóstolos, os falsos apóstolos, para correr, mas não tinha ortopraxia, que é a prática. E a igreja precisa das duas coisas. A igreja precisa de conhecimento e a igreja precisa de prática. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai dizer em uma de suas cartas lá no final que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. É assim que a palavra de Deus fala.
Tem igreja que só cresce no conhecimento, tem igreja que só cresce na graça. É preciso crescer nas duas coisas para sermos fortalecidos pelo Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você e eu não podemos abandonar o primeiro amor. Eu nasci na igreja presbiteriana. Os meus pais se converteram em 1982, eu nasci em 83, agora vocês podem fazer o cálculo de quantos anos eu tenho. Nasci em 1983, já nasci na igreja presbiteriana. Mas eu preciso de tempos em tempos me policiar para que o meu primeiro amor, o meu relacionamento com o Senhor também não esfrie, para que não seja apenas mais um domingo, mas para que eu esteja aqui com o meu corpo, com a minha mente, com o meu coração, para servir a Deus, e isso precisa me dar alegria. Última coisa para a gente fechar aqui. Então a carta é dividida em 3 partes: os elogios feitos por Jesus, a crítica feita por Jesus e agora a promessa. O Senhor Jesus vai fazer uma promessa, versículo 7. Veja aí para a gente finalizar. Verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Finalmente, Jesus faz uma promessa para a igreja de Éfeso. A ideia de ao vencedor, essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ela se repete nas 7 cartas. Não é apenas um jargão, uma frase de efeito, mas é a ideia de, não é apenas ouvir um barulho, é de ouvir, vir para cá e descer para o coração, como dissemos agora há pouco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ideia é a seguinte: preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando. Olha, não desconsidere que há 40 anos vocês me amavam, que vocês queimaram livros em praça pública, mas agora é preciso que vocês voltem. A promessa é feita para Jesus, em relação à igreja de Éfeso. E a promessa aqui é interessante, diz que o vencedor herdaria da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso aqui é interessante, a questão da árvore da vida. Se você já leu a Bíblia, você vai reparar o seguinte: essa árvore da vida, ela aparece lá no início, aparece lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. E depois você continua lendo a Bíblia, lendo, e chega, e parece que ela sumiu. Cadê a árvore? Qual o endereço dela? Onde é que essa árvore está? Ela aparece em Gênesis, depois some e só vai aparecer aqui. Muito tempo depois, séculos depois. E eu queria ler o texto de Gênesis para refrescar a nossa memória. Veja só. Gênesis 2:9 diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A explicação é a seguinte: lá no jardim do Éden, você tinha 3 tipos de árvore. As árvores comestíveis, todas elas, as árvores que estavam à disposição dos nossos pais lá. Nós tínhamos também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi dito: olha, não coma, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. E depois tinha também um terceiro tipo que é a árvore da vida. Os nossos pais comeram as árvores permitidas, comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, e antes que eles fossem em direção à árvore da vida, lá em Gênesis 3, melhor dizendo, é dito que Deus colocou querubins ao oriente do Éden com uma espada na mão para impedir que Adão e Eva fossem lá comer essa árvore, desse fruto. E aí o tempo passa, cadê a árvore? Cadê essa árvore da vida? Parece que ela sumiu, e olha ela aparecendo aqui. Séculos depois, tempos depois, ela aparece aqui. A promessa de Jesus é: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida, meus irmãos, na verdade, nada mais é do que a própria vida eterna, prometida nas Escrituras para aqueles que forem fiéis,
para aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, para aqueles que resgatarem o seu primeiro amor, como é a crítica que é feita aqui. E eu queria que você avançasse mais algumas páginas, lá no capítulo 22, fala novamente da árvore. Veja só, capítulo 22, versículo 2, fala novamente da árvore da vida. 22, 2, é o último capítulo da Bíblia, são os últimos versículos, o texto está acabando e novamente nós temos uma menção à árvore da vida. 22, 2 diz: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que detalhe interessante. Diz o texto que essa árvore produz 12 frutos, produz fruto todo mês. Nenhuma árvore faz isso. A gente conhece a questão das frutas, né? Tem a época certa, tem o mês certo, tem o mês próprio para que essa árvore frutifique, mas essa daqui não. Essa daqui ela produz fruto de mês em mês, todo mês. Se você for lá, é que não vai ter calendário lá, né? Se você for em janeiro tem fruto, se você for em março tem, se você for em agosto tem. E todos os meses tem fruto lá. E o texto diz que ela está no meio da praça. Que praça que é essa? A praça aqui é a praça da cidade, da Nova Jerusalém, que corre um rio, o rio da vida. E no versículo 14, mais uma vez, nós temos aí uma descrição dessa árvore. 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Portanto, irmãos, há uma promessa para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que não abandonaram o seu primeiro amor, para aqueles que trabalham, que são fiéis, que são perseverantes, que permanecem fiéis às Escrituras, há uma promessa de que um dia nós estaremos nesta praça, nesta cidade maravilhosa. Lá não terá choro, não terá luto, não terá tristeza. Aqui nesta vida, quantas dores, quantas tristezas, quantos lutos. E como eu falei inicialmente, eu venho aqui desde 2011 e eu via outros irmãos aqui, mais pessoas que já não estão mais conosco, que já partiram. Porque a figura da Escritura é que nós somos forasteiros, peregrinos, estamos aqui de passagem, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O Salmo 90 vai dizer que a nossa vida chega a 70 anos, ou vem havendo vigor a 80. Mas pensa comigo, o que é, ou o que são 70 anos, ou 80 anos, comparados com a eternidade? Se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? Sobra a eternidade. Se você tirar, que é impensável para nós, se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo, para aqueles que me amam, para aqueles que restauram o seu amor, para aqueles que são fiéis, que são perseverantes, para eles está reservado a árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui são poucos anos, 70, 80, 90, 100 anos, mas o que é isso comparado com a eternidade? Quem garante que amanhã nós estamos ou estaremos aqui? A Bíblia usa figuras como nós somos, como pó, como neblina, somos frágeis. O Salmo 103 ou 104 diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, somos carentes da graça de Deus. Eu encerro a minha palavra nessa manhã dizendo que é preciso que nós renovemos o nosso amor para com Deus. O verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que amemos a Deus sempre mais e mais, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém.